A segunda descrição dos sinais da maldição: não verá quando vier o bem. Esse que é classificado como maldito, que está debaixo do sinal da maldição, não vê o bem vir, mesmo quando vem sobre todos. E olha que tem coisa que Deus libera sobre todo mundo. Em Mateus 5,45, no Sermão do Monte, Jesus diz que Deus faz nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. Mas tem gente que não enxerga nada, absolutamente nada, do que Deus faz. Mesmo algumas coisas boas que lhe acontecem, ele muitas vezes prefere acreditar que aquilo é resultado do seu esforço, que é alguma coincidência, mas não necessariamente procede do Senhor. Logo, um sinal evidente na vida de quem não confia no Senhor. Nós vemos Deus denunciando esse comportamento na nação de Israel, relacionando isso com incredulidade. É a murmuração, é a reclamação. Essa pessoa não vê quando vem o bem. Agora, tem aquele tipo de gente, a expressão não verá quando vier o bem, não quer dizer não ver com a visão. O não verá é, não vai conseguir discernir que Deus deu, ou não vai poder desfrutar. E um texto que me traz temor, desde que eu era garoto, está em 2 Reis, no capítulo 7, eu gostaria de lê-lo a título de exemplo. Vou primeiro ler os versículos 1, depois o 2, e depois vou pular do 16 para o 20. O texto diz assim: então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Deixa eu fazer uma pausa aqui, um comentário. Eles estavam em guerra, a cidade está sitiada pelo inimigo. Uma crise financeira, material, sem precedentes, a fome está instalada. Lei de oferta e demanda, não tem escassez de alimento, não tem oferta de alimento, o preço sobe absurdamente. E começa a faltar alimento, não só porque já não tem para todo mundo, mas porque o acesso, o poder de compra vai ficando cada vez mais difícil. Aí o Eliseu levanta para dar a notícia que deu. Então vamos tentar contextualizar, guardar das devidas proporções, porque algumas coisas vão ficar para mais, outras para menos. Imagina como se fosse hoje. O homem de Deus dizendo, amanhã, mais ou menos por essas horas, o dólar vai estar 50 centavos de real. Amanhã, por mais ou menos essas horas, você vai abastecer a gasolina aditivada a R$1. Amanhã, por mais ou menos essas horas, vamos comprar botijão de gás por no máximo R$50. Irmão, tinha os que deram glória com você, e teve essa criatura estúpida, com perdão da palavra, do verso 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Gente, uma coisa é o cara não querer confiar, outra é ser tão insolentemente incrédulo, que Deus pode rasgar, abrir janela, derramar o que tem, nem ele dá conta de fazer um negócio desse. E a Bíblia diz, o profeta respondeu, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá. Ele está no time do que não verá vir o bem, mas não é que não verá com os olhos, ele diz, vai enxergar, mas não vai desfrutar. O que acontece? Nesse inteirinho até o versículo 16 que eu vou ler. Alguns leprosos, que eram excluídos, tinham ficado lá de fora da cidade, foram tentar encontrar uma expressão de misericórdia, conseguindo alimento, com os inimigos que estão sitiando a cidade. Quando chega lá, descobre que não tem ninguém mais no acampamento. Todo mundo fugiu, deixou tudo para trás. Comida, acampamento, provisão, largaram armas, armaduras, enquanto eles não sabem o que aconteceu. Mas o sítio acabou. Aquele povo desapareceu, mas deixou todas as provisões. Aí aquela turma dizia, e aí, guardamos isso com a gente ou dividimos com a cidade? Eles resolvem, vamos levar as boas novas. Quando levaram a notícia, o verso 16 diz assim, então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele.
Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao portão e ele morreu. Pastor, foi um tumulto no portão, porque o povo descobriu que tinha comida de graça. Eu falei, é verdade, mas com todo esse tumulto, só um foi pisoteado. O único descrente que recebe uma palavra de sentença, né, pelo seu posicionamento aberta e deliberadamente contrário a uma palavra liberada por Deus. A pergunta a ser feita é: que tipo de gente eu e você queremos ser? Esse que não confia no Senhor não verá quando vier o bem.